Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A partir de hoje, por 2 semanas, nós vamos na liturgia ler a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Essa é uma epístola na qual o apóstolo trata do tema da ministerialidade. Ele escreve para se defender de algumas acusações que fazem aquela comunidade, mas não escreve somente para eles, mas para a comunidade da Acaia, e vai enfrentar o tema do seu ministério. E em fazendo isso, nos dá uma mensagem para todos nós que nos dedicamos ao serviço da igreja. Nós estamos propriamente no início da carta e Paulo se apresenta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. É o autor e coautor da carta, Paulo e Timóteo, que escreve à igreja de Corinto e a todos os santos que se encontram em toda a Acaia. Começa com um hino de louvor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e Deus de toda a consolação. Consolação, consolar, consolados, consolador, são palavras que nós vamos escutar insistentemente na leitura de hoje. A introdução trata de modo muito denso dessa dimensão. Nós somos consolados no nosso sofrimento por Deus. Ele que nos acompanha não nos abandona. E consolados que somos, agora nós devemos consolar os nossos irmãos que sofrem. Então, é essa dimensão da consolação que o apóstolo apresenta. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar. Uma vez consolados, nós devemos ir ao encontro dos nossos irmãos para nos tornarmos consoladores. E ser consolador é participar da missão do Espírito de Deus. Nós recebemos um espírito de filhos para que, consolados por esse espírito, nós possamos ir consolar os nossos irmãos que estão na aflição. O Deus que não nos abandona na aflição é o Deus que nos envia para consolarmos os nossos irmãos. Pois, à medida que o sofrimento de Cristo cresce em nós, cresce também a nossa consolação. Vê que é uma conclusão curiosa. Ele vai falar assim: quanto mais sofremos, mais nós seremos consolados. A nossa reflexão muitas vezes é aquela de logo rejeitar a aflição para que ela não exista na nossa vida. O apóstolo vai dizer: quanto mais nós sofremos, mais nós seremos consolados. A nossa consolação por Cristo. Se estamos em aflição, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. E essa consolação sustenta a vossa paciência em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E a nossa esperança a vosso respeito é firme, pois sabemos que, assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. O viver em comunidade é compartilhar as alegrias e as tristezas, as dores e as curas, os sofrimentos e as consolações. O apóstolo, nesta carta, vai compartilhar muito do seu ser ministro, da sua ministerialidade, até para encorajar a comunidade cristã de Corinto, para que ela seja perseverante na sua missão de ser consoladora. Hoje também na liturgia, nós, depois de termos lido praticamente todo, digo sempre, insisto, praticamente tudo, todo, porque quase nunca na liturgia nós lemos todo um livro em sequência. Existem partes que não interessam à liturgia, não porque a igreja queira ocultar-nos alguma parte, não é isso. A igreja sempre publicou o texto bíblico e colocou na mão dos fiéis, usando as possibilidades que se tinha em determinada época, cada época com técnicas diferentes. Mas, sim, um momento, sim, devemos reconhecer que se tinha o receio de dar a Bíblia na mão do povo, porque não se tinha uma preparação. E hoje a mentalidade é ao contrário. Se tem a Bíblia, pegue, busque preparação.
É interessante que no passado se acusa a igreja que não deixou o povo de Deus fazer isso. Hoje nós podemos, mas quantos fazem isso, de ler a palavra de Deus? E é interessante que se encontra às vezes os livros modernos, os contos, esses por exemplo que são fantásticos, que depois se tornam filmes, são livros imensos e que as pessoas leem e que tem tanta preguiça de ler a palavra de Deus, né? Então, leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus. Nós somos uma religião revelada, Deus mesmo nos indica o caminho. Se Ele indica, percorramos esse caminho. Mas hoje nós começamos na liturgia a ler o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. É o Sermão da Montanha. Iremos ler todo ele por cerca de 2 semanas e meia. Vamos terminar a segunda carta aos Coríntios e ainda vai ter um pedaço do Evangelho de Mateus, do Sermão da Montanha. Então isso nos diz algo, diz assim que a primeira leitura não tem uma conexão temática com o Evangelho na leitura ferial de durante a semana. Isso só acontece somente no domingo. No domingo o Evangelho é lido de modo contínuo e a primeira leitura é escolhida em relação temática com o Evangelho. Por isso cada semana é de um livro diferente do Antigo Testamento. Ora, é propriamente o início do Sermão da Montanha. E se diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Subir ao monte é o símbolo de buscar o encontro com Deus, de buscar consolidar-se no Senhor para formar o povo de Deus. Jesus busca o Altíssimo, busca o alto e sentou-se. É o novo Moisés. Mateus escreve o seu evangelho para quem conhecia o Antigo Testamento, conhecia Moisés. Então Jesus é apresentado como o novo Moisés. É Moisés que de novo vai ao Sinai para reescrever a aliança. Então esse sermão ele começa, a primeiríssima parte dele é o sermão das bem-aventuranças. A palavra bem-aventurados é uma palavra de difícil tradução. É uma palavra hebraica que ela não quer dizer precisamente um prêmio, a conclusão de um processo, mas ela é um encorajamento. É como dizer assim: adiante vós, coragem, vós que sois os pobres em espírito, vós que sois os pacíficos, vós que sois os mansos, vós que sois os perfeitos, adiante. É um encorajamento, porque se assim vocês fizerem, isso vai lhes acontecer. Então, cada bem-aventurança ela é constituída de 3 partes: o anúncio, bem-aventurados, que tipo de pessoas estão bem-aventurados, os pobres, e por que são bem-aventurados. Então, são 8 bem-aventuranças, mais uma 9ª, que é um grande resumo de tudo. E essas 8, elas estão contidas entre uma expressão que se repete: porque deles é o reino de Deus. Este é o grande prêmio que é prometido, porque deles é o reino de Deus. Nesse reino de Deus está contido tudo aquilo que estão nas outras bem-aventuranças. Sereis consolados, porque possuirão a terra e assim por diante. O reino de Deus, que é uma realidade já começada, mas uma realidade ainda por vir. Mas as bem-aventuranças, elas refletem aquilo que é o próprio Jesus. Jesus é o bem-aventurado. Nas bem-aventuranças nós vemos o elenco daquilo que aos olhos do mundo não vale nada e que não é desejado, mas aqui é o Senhor Jesus que é o nosso modelo. A última das bem-aventuranças vai dizer: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Esta bem-aventurança que é o resumo de tudo, e que nesta sobretudo nós vemos aquilo que não é o nosso ideal de vida, mas que com isso o Senhor está dizendo: quem assim perseverar, quem assim viver a sua fé e a sua humanidade, quem assim se doar, esse encontrará a felicidade. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu.
Assim viveram tantos antes de nós. O Senhor vai dizer o profeta, mas nós podemos dizer, sobretudo o Senhor Jesus assim viveu. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.